Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para facilitar a compreensão do conteúdo, nós vamos dividir esse tema em 3 blocos. Neste primeiro bloco, a nossa conversa vai ser mais introdutória, para construir uma base sólida sobre os crimes de tráfico de drogas, algo extremamente recorrente em concursos, principalmente nas provas das carreiras policiais. Então, vamos começar do começo. Quando a gente fala em tráfico de drogas, estamos falando da Lei 11.343, que é a lei de drogas atualmente em vigor. Essa lei não trata apenas de punição, ela também fala de prevenção e de políticas públicas. Mas para a prova, o foco maior costuma ser na parte criminal, especialmente no artigo 33. Aqui é importante que você preste atenção. O tráfico não se resume à venda de drogas. A lei descreve várias condutas: importar, exportar, vender, transportar, guardar, trazer consigo, oferecer, ainda que gratuitamente. Percebe como o legislador ampliou bastante o alcance do crime? Agora eu te pergunto, será que precisa ganhar dinheiro para existir tráfico? A resposta é não. Imagine alguém que guarda drogas em casa para um amigo, sem receber nada por isso. Mesmo assim, essa pessoa pode responder por tráfico. Outro ponto muito cobrado em prova é entender que o tráfico é um crime de ação múltipla. Isso significa que basta praticar uma única dessas condutas para o crime estar configurado. Não é necessário vender e transportar, por exemplo. Só guardar a droga já pode ser suficiente, dependendo do contexto. E tem mais um detalhe importante. O tráfico é considerado um crime permanente. O que isso quer dizer na prática? Enquanto a droga estiver guardada, armazenada ou sob controle do agente, o crime continua acontecendo. Por isso, a prisão em flagrante pode ocorrer a qualquer momento enquanto essa situação persistir. Pense em alguém que mantém entorpecentes escondidos em casa. Enquanto aquilo estiver ali, o crime está em curso. Agora vamos esclarecer uma dúvida clássica de concurso. Qual é a diferença entre tráfico e uso de drogas? O uso está no artigo 28 e não prevê pena de prisão. A distinção não depende apenas da quantidade da droga. A banca analisa o contexto, local da abordagem, forma de embalagem, antecedentes, comportamento do agente. Imagine uma pessoa com pouca quantidade, mas dividida em várias porções, em um local conhecido pela venda de drogas. Isso pode indicar tráfico, mesmo com quantidade reduzida. A pena do tráfico é bastante elevada, vai de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. Isso mostra como o legislador trata esse crime com severidade. Em prova também aparece a pergunta sobre tentativa. E sim, o tráfico admite tentativa, quando a conduta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perceba que neste primeiro bloco a ideia foi construir a base: conceito, condutas, natureza do crime e diferenças iniciais em relação ao uso. No próximo bloco, a gente avança para a associação para o tráfico, entendendo os requisitos e por que esse crime é tão importante nas provas policiais, sempre conectando a teoria com situações do dia a dia. Agora, vamos seguir para o segundo bloco do nosso estudo. Aqui, a atenção precisa ser redobrada, porque esse ponto costuma decidir muitas questões de concurso, especialmente nas provas policiais. A gente vai falar da associação para o tráfico e entender com calma por que ela não se confunde nem com o tráfico em si, nem com o simples concurso de pessoas. Então vamos lá. A associação para o tráfico está prevista no artigo 35 da Lei de Drogas. Diferente do tráfico, aqui o foco não é a droga em circulação, mas a união de pessoas com um objetivo específico. A lei exige 2 ou mais pessoas associadas para o fim de praticar o tráfico. E aqui já vale parar um pouco e refletir. Será que basta 2 pessoas estarem juntas para existir associação para o tráfico? Não, esse é um dos erros mais comuns em prova. A lei exige que essa união seja estável e permanente. Não pode ser algo eventual, momentâneo, feito apenas para uma situação isolada. Vamos a um exemplo simples do dia a dia. Imagine 2 pessoas que se encontram uma única vez para transportar droga de um lugar para outro. Nesse caso, pode existir tráfico com concurso de pessoas, mas não associação para o tráfico. Agora pense em algo diferente. 2 ou 3 pessoas que se organizam, combinam funções, uma guarda a droga, outra vende, outra faz a entrega, e isso acontece de forma contínua. Aqui sim aparece a associação para o tráfico.
Outro ponto muito importante para a prova é entender que a associação para o tráfico é um crime autônomo. Isso significa que ela não depende da prática efetiva do tráfico para existir. Mesmo que nenhuma droga tenha sido apreendida naquele momento, se ficar comprovado que as pessoas estavam unidas de forma estável com esse objetivo, o crime já está configurado. E atenção a isso! É perfeitamente possível que o agente responda ao mesmo tempo por tráfico e por associação para o tráfico. Um crime não absorve automaticamente o outro. Cada um tem requisitos próprios, e se todos estiverem presentes, ambos podem ser reconhecidos. A pena da associação para o tráfico varia de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa. Apesar de ser menor do que a pena do tráfico, continua sendo uma punição elevada, o que demonstra a preocupação do legislador em combater a criminalidade organizada ligada às drogas. Mais um detalhe importante: a associação para o tráfico é considerada crime permanente. Enquanto o vínculo entre os associados existir, o crime continua acontecendo. Isso permite a prisão em flagrante enquanto essa relação estiver ativa. Agora, faz uma pausa e imagina uma situação comum. 3 pessoas em uma cidade pequena que mantêm um esquema fixo de venda de drogas, com divisão de tarefas e atuação contínua. Mesmo que em determinado dia não haja droga com elas, se o vínculo estável for comprovado, a associação pode ser reconhecida. Neste segundo bloco, a ideia foi deixar bem clara a diferença entre tráfico, concurso de pessoas e associação para o tráfico, porque é exatamente aí que as bancas gostam de confundir o candidato. No próximo e último bloco, vamos fechar o tema falando dos crimes conexos ao tráfico, das causas que aumentam ou diminuem a pena, e dos pontos finais que você precisa levar com segurança para a prova. Agora a gente chega ao terceiro e último bloco desse tema. Aqui a ideia é fechar tudo de forma bem clara, organizada e direta, trazendo aqueles pontos que costumam aparecer muito em prova e que fazem diferença na hora de marcar a alternativa correta. Vamos começar falando dos chamados crimes conexos ao tráfico. A lei de drogas não se limita ao tráfico e à associação. Ela também pune outras condutas que giram em torno dessa atividade. Um exemplo importante é o financiamento ou custeio do tráfico, previsto no artigo 36. Aqui a pessoa não vende, não transporta e nem guarda a droga. Ela financia. Ela fornece dinheiro, veículos, imóveis ou qualquer recurso para que o tráfico aconteça. Agora pensa comigo. Alguém que paga a compra da droga ou empresta um carro sabendo que será usado para distribuição. Mesmo sem tocar na droga, essa pessoa responde por crime próprio. Outro ponto muito cobrado é o crime de colaboração como informante, do artigo 37. Aqui entra aquela figura que ajuda o grupo criminoso passando informações. Pode ser alguém que avisa quando a polícia está chegando, quando vai ter uma operação ou qual caminho evitar. Pergunta importante: precisa fazer parte da organização? Não necessariamente. Basta colaborar de forma consciente para facilitar a atuação do tráfico. Agora vamos falar das causas de aumento de pena, que costumam confundir muitos candidatos. O artigo 40 traz várias situações que aumentam a pena do tráfico e dos crimes relacionados. Por exemplo, quando o crime ocorre perto de escolas, presídios ou locais de grande circulação de pessoas. Quando envolve criança ou adolescente. Quando ultrapassa fronteiras. Aqui é importante entender uma coisa: o aumento não é automático. A circunstância precisa ficar comprovada no caso concreto. Chegamos agora a um ponto muito famoso em prova, o chamado tráfico privilegiado, que está no parágrafo 4º do artigo 33. Ele permite a redução da pena de 1/6 a 2/3. Mas atenção, nem todo traficante tem direito a essa redução. O agente precisa ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas